Fala pessoal, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Alexandre Foltran, engenheiro civil, especialista em patologia das construções e também em reforço e recuperação estrutural. E hoje trago um tema muito interessante que eu particularmente gosto bastante, é o meu desenvolvimento metodológico de trabalho, onde nós, junto com os colaboradores e com a minha empresa, a gente vem desenvolvendo a metodologia de execução ao longo do tempo. Trago o tema sobre injeção e estruturas. É um tema muito genérico, muito aberto, mas hoje eu vou trazer o conceito de injeção para que você tire todas as suas dúvidas e para que você também, de uma vez por todas, você consiga utilizar sistemas de injeção em estruturas da maneira correta. Então fique até o final. Se você tiver alguma dúvida, deixe seu comentário, não deixe de nos seguir, compartilhe esse vídeo com o seu grupo de engenheiros, porque é muito importante que você tire todas as suas dúvidas sobre sistemas de injeção e como esses sistemas de fato podem ajudar você numa estrutura de concreto, numa obra de alvenaria, desde que você utilize ele da maneira correta. Então fique até o final, fica comigo, tire suas dúvidas que eu vou contar tudo para você. Então, para que você consiga entender como o sistema de injeção de fato funciona, qual que é a real importância de você utilizar sistema de injeção em estruturas de concreto, eu vou mostrar para vocês através deste bloco de treinamento, tá? Vou mostrar todo ele para você, como que funciona, quais são esses indicadores. Aqui, ó, nós temos uma fissura, aqui simulando, né, uma fissura. Então eu vou mostrar tudo para vocês e eu tenho certeza que após esse vídeo você vai entender tudo sobre injeção e vai começar também a diagnosticar, você vai começar a orientar e a sugerir tratamentos de estruturas de concreto através de sistemas de injeção. Também uma outra coisa muito importante, sistemas de injeção é um dos sistemas mais eficientes para se tratar estruturas, porque você consegue de fato acessar internamente o seu concreto, preenchendo fissuras, cavidades, vazios, enfim, qualquer tipo de manifestação patológica que ali você encontra. Então, o sistema de injeção, dependendo do caso, talvez seja a única solução. E além disso, eu vou contar para vocês aqui uma informação extremamente importante que eu tenho certeza que você vai compartilhar com seus amigos e que você vai entender. Sistemas de injeção não resolvem vazamentos. É isso mesmo. O sistema de injeção não é uma metodologia exclusivamente para se resolver vazamentos. Embora se empregue bastante nos condomínios, nas estruturas, nos edifícios comerciais, e é se tratado dessa maneira e é se vendido, né, que sistemas de injeção resolvem vazamentos, que sistemas de injeção são sistemas de impermeabilização, que sistema de injeção acaba resolvendo e dando aquela estrutura estanqueidade. Não é isso, e eu vou te contar por quê. Sistema de injeção, ele tem como principal princípio resolver problemas de estrutura. Então pense, se você tem um vazamento, você tem um problema na estrutura porque está vazando por uma fissura. Ou pode estar vazando por uma fissura, ou pode estar vazando por uma junta, por uma falha de concretagem, enfim. Você tem um problema na estrutura, você tem uma patologia, você tem uma manifestação patológica. Logo, você também tem outro problema, que é um problema de impermeabilização. Por algum erro, por algum motivo, você tem ali uma falha no sistema e esse sistema não está segurando, não está dando estanqueidade para a estrutura, logo você tem um vazamento, você pode ter um vazamento numa fissura, por exemplo. E aí, o que vem o grande ponto. Sistemas de injeção são muito eficientes que você consegue injetar determinadas resinas por determinados caminhos em fissuras diferentes e aí resolver esse problema de impermeabilização. Mas esse não é o principal objetivo. O principal objetivo é que você está colocando um determinado material dentro do seu concreto e esse material precisa ter aderência, precisa ter viscosidade, ele precisa ter vida útil junto com a estrutura, ele precisa trabalhar junto com a estrutura, ou seja, absorver deformações, absorver determinadas cargas, né? E ele também tem que ser um material que não afete o aço, que não afete quimicamente o concreto, para que isso também não aumente determinadas manifestações patológicas, e isso é um item muito importante. Então, antes de você orçar, antes de você comprar qualquer tipo de resina, você tem que verificar junto ao fabricante a ficha técnica e ver se essa resina ela é quimicamente inerte ao concreto, né? Ela é quimicamente aí auxilia o concreto no tratamento de corrosões. Por quê? Porque assim que você faz a injeção numa estrutura de concreto, você está colocando uma resina ali e de certa maneira ela vai auxiliar no processo aí de corrosão, não vai parar, mas vai auxiliar aí diminuindo aí o processo eletroquímico do aço e do concreto. Beleza? Então esse é um ponto extremamente importante. Então, a injeção não resolve vazamentos, a injeção tem como o princípio básico
resolver problemas estruturais, recuperando a estrutura, que por consequência acaba eliminando alguns vazamentos, mas isso não vai eliminar o fato de você ter que resolver problemas na impermeabilização, tá? Então não trate injeção como solução de vazamento, trate injeção como recuperação de estruturas, beleza? Dito isso, agora eu vou mostrar para vocês o meu bloco de treinamento e explicar o porquê que injeção deve ser feita. Antes disso, antes de você ver o bloco de treinamento, eu sei que vocês estão bem ansiosos para isso, eu vou mostrar para vocês alguns documentos que são importantes para que você saiba que injeção tem sim norma, injeção tem sim regulamentação e que você precisa estar atento a isso, porque senão, se você estiver comprando ou se você estiver diagnosticando sistema de injeção de maneira errada, você está indo contra a norma. A principal norma é a 1504, parte 5, de 2013, é onde trata tudo sobre injeção, tudo sobre os materiais, tudo sobre certificação. Então lá é aonde você tem que se embasar para poder utilizar a injeção, tanto nos seus laudos, quanto também, se você é um aplicador, tanto na sua empresa. E outra norma muito importante também é 1771, a EN 1771, que também fala tudo sobre os materiais, tudo sobre sistemas e tudo sobre recuperação de estruturas. E lá está também tudo sobre as resinas de injeção. E um livro muito importante, que eu gosto bastante, é esse aqui, que também trata tudo sobre injeção. Então fiquem ligados nesses 3 documentos aí que são muito importantes para você, como aplicador, entender o que de fato você está fazendo e o que de fato você está vendendo para o seu cliente, e como educador você tem aí tudo a base de dados para poder embasar os seus relatórios, as suas propostas e os seus documentos, beleza? Fala pessoal, bom, esse aqui é o meu bloco de treinamento, tá? Que simula basicamente internamente uma estrutura. Então vamos imaginar que aqui você tem a espessura e esse ambiente interno é a estrutura, é o meu concreto lá dentro, seccionado, como a gente tivesse cortado aqui algum elemento estrutural, tá? E aí, então o que nós temos? Nós temos aqui uma fissura, que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Nós temos aqui uma fissura, né? Que pode ser entendida aí que é uma laje, enfim, que é uma parede, tá? Nós temos uma fissura de concreto, e aí nós vamos tirando, ó, tira uma parte dele, e aqui é aonde você começa a entender como que funciona o sistema de injeção, que depois eu vou mostrar ele por completo para vocês. Mas a grande questão aqui é o seguinte, a gente entender como que toda essa informação aqui, o que isso aqui funciona e por que isso é importante para você que é aplicador, né, para você que é engenheiro e quer entender mais sobre injeção, como que isso aqui funciona. Então aqui nós temos, ó, a indicação de 45 graus, né, que ele indica que esse furo que você está fazendo na estrutura, ele está a 45 graus, tá? Então você vai pegar deste ponto e furar a 45 graus. Feito isso, você tem também aqui em cima uma indicação de que a locação do seu furo está pelo menos aí 40% da parede. O que que isso significa? O que que é 40% da parede? Há uma distância, né? Por algum motivo, por alguma interferência, por alguma questão, você não conseguiu locar o seu ponto exatamente no meio do seu elemento, seja meio entre fissura e uma face externa. Então, você está aqui locando ele a 40%. Então, locando ele mais ou menos a 40%, você vai fazer a furação a 45 graus, que significa que lá dentro do concreto, você vai estar atingindo a fissura, o ponto fissurado, tá vendo a fissura aqui, ó? Essa é a fissura que nós vimos lá em cima. Então, você vai estar atingindo essa fissura quando você fazer a perfuração 40% aqui da profundidade do seu elemento. Então vai ter essa linha tracejada aqui, tá vendo? Feito isso, você vai terminar o seu furo, tá? Então você vai ter atingido 40%. Então daqui para baixo você ainda tem 60% de fissura. Então furando a 45 graus, tendo a correlação aqui de mais ou menos 40% nessa distância, você vai atingir 40% de profundidade da fissura. E aí o que que você faz? Você faz a colocação do bico aqui, ó, né? Você faz a colocação do bico, tá? E aqui você tem uma ilustração perfeita de como que funciona o sistema de injeção por alta pressão. Então aqui você vai fixar o seu bico,
a gente conta uma distância de mais ou menos 10 centímetros aqui, ó. De 1 centímetro aqui dentro, tá? Aí você vai fazer a injeção, ele vai fazer o caminho disso e vai fazer o preenchimento dessa fissura até a resina aflorar na superfície do concreto. Por isso que é importante todo esse entendimento para que você perceba se você está fazendo a furação correta, se você está conseguindo fazer a alocação correta e qual que é a correlação entre distância, ângulo e profundidade do seu elemento de concreto e a possibilidade de você atingir a fissura lá dentro da estrutura. Ah, mas e se eu não conseguir furar a 40% ou a 50% aí de uma distância com relação à fissura? Nós temos também uma outra alternativa que eu vou mostrar para vocês aqui, que é, olha que legal meu bloco, hein? Meu bloco agora, ele tá de uma maneira completamente diferente e eu vou mostrar para vocês, ó. Então, se eu tiver que fazer um ângulo diferente, então aqui, ó, tem um ângulo de 60%, né? Qual que é a possibilidade, né? Como que eu preciso entender a minha furação para que eu consiga atingir a fissura em determinado ponto e para que o meu trabalho seja, de fato, tenha uma boa solução. Então, eu vou fazer a furação aqui a 60 graus, com uma distância muito mais perto da fissura, porque eu não consegui, por alguma questão, não consegui fazer mais distante, eu tive que fazer 60 graus, tá? Eu tive que furar dessa maneira. Eu vou furar a 60 graus a uma distância muito mais perto. Qual que é essa distância? Mais ou menos aqui em torno de 30% da fissura. O que é esse 30%, tá? 30% você tem uma distância de 100% da fissura até a face, então eu tô furando aqui 30% dessa distância. Se eu tiver 10, eu tô furando a 3 centímetros, tá? Isso significa que essa correlação entre ângulo e distância vai me dar uma possibilidade de eu atingir a minha fissura exatamente no centro da parede. Olha que legal. Exatamente no centro da parede. Então por isso que é importante eu saber a angulação da furação, saber a distância, ter essa correlação e eu entender o quanto que eu posso estar atingindo a minha fissura lá no centro do elemento. E aí é o mesmo procedimento, tá? Eu faço aqui, ó, a colocação do bico. Olha que legal. Faço a colocação do bico aqui, faço o aperto dele e aqui eu tenho a ideia perfeita de como que é dentro da estrutura de concreto, como que se comporta todas as correlações dentro da estrutura e como que eu consigo atingir o objetivo do meu trabalho. Então aqui eu faço a injeção, o limite do meu furo está aqui, a minha resina vai fazer todo esse caminho e por pressão vai preencher toda essa fissura aqui, tá? Isso que é muito, muito, muito importante, tá? Então, com essas duas correlações, com essas duas opções aí, a depender, né, claro, do tipo de manifestação patológica, né, a depender do tipo de interferência, então uma série de fatores pode contribuir para que ou você tenha que adotar uma maneira de furar 45, né, dependendo da distância aqui da estrutura, ou você também pode furar aí, fazer as furações a depender do que você tiver na sua obra, também de uma maneira diferente, né, desde que você entenda todas essas correlações e você tenha segurança para poder fazer esse tipo de furo na sua obra, beleza? Bom pessoal, e esse bloco ele é desenvolvido e pensado, ou seja, tudo que envolve questões de furação e também toda essa literatura, todo esse conhecimento que está aqui dentro, tá? Isso é muito importante a gente frisar. Tudo isso pensado e projetado pela Rampec, pelo pessoal aí da Rampec, são poloneses extremamente eficientes e um dos principais líderes no mercado de injeção mundial, no mercado de conhecimento e desenvolvimentos de tecnologias. Então sigam eles aqui no Instagram, aqui também está o site deles, tá? O que vocês precisarem de informações, pessoal da Rampec vão estar sempre pronto e juntos aí com vocês para poder nos auxiliar e também para poder ajudar o desenvolvimento tecnológico do mercado de injeção no mundo.
Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Conteúdo muito técnico, muito interessante, mas muito importante você saber o real motivo de você realizar uma injeção e o como que você deve entender para que você consiga diagnosticar, para que você consiga sugerir, para que você tenha mais segurança na hora de executar e na hora também de orientar, né, os seus fornecedores, os seus clientes a utilizarem sistema de injeção, desde que você oriente-os da maneira correta. Então, se você tem alguma dúvida, deixe seu like, deixe seu comentário, me mande um e-mail e eu vou estar muito feliz em poder trocar ideia com você e poder também mostrar muito mais conhecimento e muito mais conteúdo sobre sistemas de injeção. Valeu?